Isso, então aqui nessa nossa aula a gente vai conhecer o nosso JVM. Então sempre que você vê escrito JVM, é Java Virtual Machine, certo? Então é a nossa máquina virtual Java. Então aqui a gente vai aprender, vamos saber em que momento essa máquina virtual, essa parte do Java, pega o nosso código-fonte que a gente vai escrever até ele se tornar em um software que pode ser usado por alguém em algum computador, celular, dispositivo, alguma coisa assim. Então, aqui eu já tenho um gráfico, ele tem todo o passo a passo desde quando a gente escreve o nosso código em Java. Então, o que a gente escrever, o que a gente digitar mesmo na mão, o programador, ele fica com essa parte aqui. Apenas essa parte aqui é a nossa tarefa de escrever mesmo, sentar na cadeira, passar dias, semanas, meses, anos escrevendo o código Java, tornando ele um software. A partir daí, a partir do momento que a gente escreve, quando a gente executa, compila, a máquina virtual ele vai pegar o nosso código em Java e ele vai chamar o compilador. A gente não precisa basicamente fazer nada, a gente só tem que saber que isso existe por trás. Tá? Como você sendo um programador Java, você tem que saber que o Java ele vai pegar o nosso código que a gente escreveu e vamos compilar ele. Compilar, vamos tornar ele em bytecode. Tá? Esse bytecode ele vai mudar da extensão Java, os códigos que a gente escreve ficam com a extensão Java, e ele vai se tornar um .class, que é o mesmo arquivo Java compilado. Quando você compila, a máquina virtual compila, ele fica pronto para ser executado, né, pela nossa máquina virtual aqui e para rodar em qualquer sistema, rodar no Windows, no Linux, no Mac, certo? Então, existem dois pontos principais que a gente precisa saber aqui. Ó. O primeiro deles é o nosso código-fonte Java, que é aqui que vai ser todo o nosso trabalho, certo? Toda essa parte aqui de compilação da máquina virtual, a gente só precisa saber que o Java vai fazer isso para nós, a gente não precisa colocar a mão em nada, a gente só precisa saber que isso existe. Tá? E ele vai compilar independente, a máquina virtual não precisa desenvolver o sistema para cada sistema. A máquina virtual ele vai executar independente da plataforma, certo? E aqui a gente vai ter o sistema em funcionamento. Então, nosso sistema vai funcionar tanto no Windows, no Linux, no Mac, tudo por causa da nossa máquina virtual. Então, essa máquina virtual, ele pega o nosso código-fonte, compila e executa, tá? De acordo com o nosso sistema operacional do nosso computador, do nosso smartphone, do nosso servidor, da nossa geladeira, da nossa bateria. Tá? Então, aqui eu tenho uma descrição também mais teórica, tá? E técnica, que é uma parte, uma máquina virtual, ele é também um software, né? Porque essa máquina virtual a gente vai instalar ela no nosso computador. Todo computador que trabalha com Java, que roda alguma coisa em Java, certo? Ele tem o Java instalado e tem também essa máquina virtual instalada nele, certo? Então, a nossa máquina virtual é um software que ele simula uma máquina física e consegue executar vários programas, gerenciar processos, memória, arquivo. Então, a parte da máquina virtual não é apenas pegar o nosso código-fonte e executar. Ele vai gerenciar todos os processos, rotinas, memória, processamento, descarga e carregamento de memória. Ele faz 1 milhão de coisas, certo? Se você pegar para ler apenas sobre a máquina virtual do Java, vai dar um livro só da máquina virtual Java. Então ele faz muita coisa. A gente só tem que saber, você que está começando no Java, você tem que saber que ela existe, que ela faz bastante coisa por nós, mas a gente não precisa colocar a mão em nada, tá bom? Resumindo, ela constitui de uma plataforma onde ele pega, trabalha de acordo com a memória do computador, processador, recursos. Tá? Então, ele não depende também do hardware, por exemplo. O Mac. O Mac, todo mundo sabe que o notebook Mac, ele tem o próprio hardware, a própria
placa-mãe que só funciona no sistema operacional do Mac, que é o iOS. Então ele é amarrado ao software e ao hardware. A máquina virtual do Java não leva em consideração, não tem importância a memória, não tem importância que placa-mãe que é, que notebook que é, que HD que é, que processador que é. Ele não leva isso em consideração, não tem problema. Por causa da nossa máquina virtual, o nosso código Java não precisa saber aonde ele está rodando. Ele apenas vai rodar e vai executar a nossa tarefa. Né? Isso é uma das coisas mais legais do Java. É o que? Escreva uma vez e executa em todo lugar. Isso faz com que a gente tenha mais o que? Liberdade e tranquilidade. Porque a gente sabe que se eu programar para calcular as notas de um aluno, imprimir um relatório, enviar um e-mail, imprimir certificado, essa rotina vai funcionar certinho no Windows, vai funcionar exatamente igual no Linux, vai funcionar exatamente igual no Mac, sem eu precisar alterar nenhuma vírgula. Tá? Isso tudo graças a Deus a essa vantagem, tá? Que é a nossa máquina virtual do Java. Tá? Que é aí, alguns, você pode escutar gente dizendo que acha errado, mas se o mundo usa isso, todas as empresas usam isso, o Java é fantástico por causa disso, então a máquina virtual dele é fantástica. Tanto que existem até outras linguagens aí que estão sendo criadas e rodam usando a máquina virtual do Java, de tanto que ela faz por nós. Né? Então, o objetivo dele é o quê? Ele pega, compila o nosso código e ele já carrega na memória, cuida dos processos, cuida dos arquivos, do carga e descarga. E ele cria um ambiente virtual ali que a gente não precisa se importar com o hardware, tela, processador e por aí mais. Basicamente, o trabalho do programador Java é o quê? Escrever o código Java, gerar o arquivo do sistema e colocar em qualquer lugar para o nosso cliente. Tá? Então, essa é a nossa principal vantagem de ter o Java, dessa máquina virtual Java. Tá bom?